Grande abraço a você que acompanha a partir de agora a Liga BRV, Grande Prêmio de Londrina, abertura da Copa Outono 2019, uma corrida retrô que você vai acompanhar hoje aqui. Você vai vendo aí os boxes desta pista, a pista de Londrina, localizada no Paraná. Uma corrida que foi realizada no dia 22 de abril do ano passado, pouco mais aí de 1 ano e 3 meses depois a gente vem para fazer essa transmissão. Você vai vendo aí o carro de Rafael Davidovski, o russo, né, que foi o campeão da Copa Outono 2018, larga na 7ª posição com esse belo carro da Honda. Carros aí de 2018. Vamos para as primeiras imagens aí da pista de Londrina. Você vai vendo aí o belo circuito, né, escolhido para a abertura dessa temporada desse campeonato da Copa Outono 2019. Uma bela pista, uma pista curta aí para os pilotos. Uma corrida que foi bastante movimentada. A gente já vê aí uma movimentação nos bastidores da Liga BRV para que haja o retorno do campeonato da Liga. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos ao grid de largada. Na pole position, Felipe Ferreira, o Tobinha, com 50 segundos,3. Ao lado dele, Yuri Matias, 1 décimo atrás. Depois vem Roberto Senna com 50,4. Daniel Marques na 4ª posição. Kainan Senna na 5ª com 50,7. Bruno César em seguida com 50,9. O russo na 7ª posição com 51,0. Paulo Taveira com 51,4. Levi Ávila na 4ª fila ao lado de Mário Dantas. Depois vem Patrick Senna, Valmir Batista e Felipe Chiarelli fechando o grid. Vamos então para a corrida, Grande Prêmio de Londrina, uma pista curta, né? Você vai acompanhar aí daqui a pouco os detalhes desse circuito. Os carros começam a ir para o grid e vamos para a largada em instantes. Quase todos os carros ali já alinhados e vamos para a largada. Você vai acompanhar a partir de agora o Grande Prêmio de Londrina, uma corrida retrô para matar um pouquinho a saudade da Liga BRV. As luzes vermelhas se acendem e se apagam e vamos para a largada. O líder Felipe Ferreira mantém a primeira posição. O Daniel tenta atacar ali. Você vai vendo aí as primeiras movimentações. O ataque ali da Red Bull. E o Felipe segue na ponta. Em segundo lugar, Yuri Matias. Daniel Marques na 3ª posição. Mas ele perde a posição agora para o Kainan Senna e o Bruno César vem junto. O Felipe segue na liderança. Em segundo lugar, Yuri Matias. Você vai acompanhando aí os carros. Escapou ali o Felipe Ferreira e quase foi acertado pelo Yuri. Agora na segunda vez ele foi acertado, mas conseguiu manter a posição. O Daniel conseguiu fazer a ultrapassagem, um embolo ali. Todo mundo bateu, todo mundo rodou. Teve pelo menos 5 carros envolvidos nesse acidente e o Yuri Matias foi o mais prejudicado. O Daniel assumiu a 2ª posição, Felipe na liderança. As duas Ferraris encabeçam neste momento esta corrida. E mais um enrolo ali no fundo, você vai vendo, tem carro aí sem roda, hein? Levi Ávila, Maurílio Dantas. Teve confusão ali, o Dantas vai abandonar a corrida. Esse belo carro aí da BMW, mas está com uma roda a menos, né? E aí fica difícil para correr. Muitos detritos na pista também, hein? Você vê aí, ó, o replay do Yuri Matias, que tentou atacar o Felipe Ferreira num lugar que não dava para ultrapassar. Ele acabou tocando na lateral ali. O Daniel acabou vindo no encalço e bateu também no Yuri Matias. Depois o Bruno César acabou batendo e começou, né, aquele jogo de boliche. Veja só, hein? Olha, carros voando, passando por cima ali. O carro do Maurílio Dantas. Uma confusão geral ali. Você vê o Yuri Matias que ficou
realmente rodado ali, foi a pior situação. O Felipe foi para a ponta, o Daniel foi para a segunda colocação. E as Ferraris começam bem a corrida, apesar desse toque aí do Daniel também no Yuri Matias, que pode ter ajudado na confusão. E aí você vai vendo o Patrick Senna, né, que bateu ali num muro imaginário e aí depois ele foi acertado pelo Bruno César. Aí entrou o Levi na confusão, virou uma salada ali na curva. E todos esses pedaços de carro ficaram ali no meio da pista. Uma tremenda confusão realmente. Esse circuito é um circuito meio estreito, né? Então acabou prejudicando aí. Você vai ver o Maurílio Dantas agora on board dele. Ó, ele tenta fazer a curva e aí não tem aonde passar realmente, né? Os carros ficaram ali rodados, né? Nesse muro aí. E acabou o Maurílio Dantas batendo e rodando e provavelmente vai abandonar a corrida. É uma pena, né? Uma corrida com tantos carros. E aí vai ter alguns abandonos por conta desse toque aí, dessa batida. Você vai vendo que o carro de segurança foi chamado, entrou na pista. E agora a gente vai ter aquele momento em que os carros fazem o balé agora da Fórmula 1, porque são carros de Fórmula 1, né? Felipe Ferreira na liderança da corrida, Daniel Marques na segunda colocação e atrás dele Kainan Senna na terceira colocação, o Russo na quarta, o Taveira na quinta, o Felipe Chiarelli na sexta colocação, esses 6 primeiros do Grande Prêmio de Londrina. Os carros vão se alinhar aí, você vai ver do replay e tem batida dentro do box. Patrick Senna ali com 3 rodas apenas rodou e bateu. O Levi bateu e o Bruno César tá no box. Esses talvez os mais prejudicados ao lado de Maurílio Dantas, que já abandonou. Você vai ver daí o carro de Maurílio Dantas e Yuri Matias da mesma forma. Felipe Ferreira na liderança da corrida. Vamos ver novamente o replay, porque foi bastante tumultuado, né, esse início de corrida. Você vê que o Kainan largou bem, né? Ele conseguiu tracionar melhor que o Daniel e que o Yuri Matias. Ganhou 2 posições. E depois o Felipe deu uma escapada ali, você viu, o Kainan teve que reduzir para fazer a curva e o Yuri Matias acabou recuperando a segunda posição. Depois o Kainan faz um trajeto diferente ali para tentar sair mais rápido, mas o Yuri manteve a segunda colocação da corrida. O Kainan teve que defender a posição diante do Bruno César. Eles entraram lado a lado ali na curva, realmente uma briga bastante movimentada. E o Daniel veio no embalo, passou o Bruno César, passou o Kainan Senna e passou o Yuri Matias. Mas dessa vez, né, com o Yuri acabou dando um toque ali que gerou toda essa confusão. Talvez esse toque do Daniel tenha gerado essa confusão toda. Agora o carro de Bruno César. E aí você percebe realmente que o Yuri desvia ali do Daniel. A um toque o Yuri vem e acaba espremendo o Bruno César, que volta para a pista. E todos eles batem e os carros acabam saindo do chão aí, né? Realmente uma batida bastante feia nesse início de corrida aqui em Londrina. E o Felipe, né, que é o líder da corrida, praticamente não viu nada, né? Ele seguiu ali muito bem. Teve uma escapada aí do Patrick Senna no momento que ele bate, né, no muro. A impressão que deu é que ele foi no muro, né, e aí depois ele voltou. Então voltou meio esquisito, né? Você vê que o Bruno também bateu ali no Levi, né, que depois encaixotou no Patrick, e aí veio o Dantas e encaixotou no Levi. Realmente uma batida feia aí no início da corrida, uma corrida que começa bastante movimentada. E agora voltamos ao vivo, com o Felipe Ferreira na liderança da corrida, Daniel Marques na segunda colocação, os 2 carros da Ferrari, depois vem Kainan Senna em terceiro, Rafael Davidowski na quarta posição e Paulo Taveira na quinta. Safety car entra pro box e vamos ter a relargada agora do Grande Prêmio de Londrina. Vamos ver o Felipe como larga, o Daniel
tenta acompanhar. E temos a relargada então do Grande Prêmio de Londrina. Felipe Ferreira na liderança, Daniel Marques na segunda colocação e Kainan na terceira posição. O Daniel vai para cima do Felipe, tenta por dentro, o Felipe vai por fora. Vai tentar defender, vai tentar tracionar melhor e manteve ali a liderança. E rodou Felipe Ferreira. Roda Felipe Ferreira. Pisou fora da pista, escapou. Rodou e Daniel Marques assume a primeira posição. Deu uma escapada meio infantil ali, né? O Felipe e o Daniel perderam a posição para o Kainan logo em seguida. O Kainan conseguiu se beneficiar. O Daniel foi lá fora. E o Kainan assume a ponta da corrida. É o líder Kainan Senna. Daniel na segunda posição, agora vai sendo pressionado ali pelo carro da BMW. Ele vai tentar atacar e deu uma escapada ali, né? O Daniel deu uma escapada e rodou, né? Roda o carro de Daniel na pista. Ele sai da pista e agora vai tentar retornar. Tinha a liderança, né? No momento em que o Felipe rodou, o Daniel tinha liderança, mas acabou perdendo. Vai lá para baixo, né? Vai sair aí da zona dos 8 melhores. O russo assume a posição nesse momento, né? Então, o Rafael Davidovski assume a liderança. Você vai vendo aí o carro de Roberto Senna. E aí você vê o carro do Daniel que abandonou. Mais um abandono do Daniel, né? Já no início aí, na primeira parte do campeonato, ele já abandonou. Enquanto isso, o russo, liderança da corrida. Início bastante movimentado, bastante tumultuado deste Grande Prêmio de Londrina. Você vê aí o carro de Kainan Senna e no encalço dele, Patrick Taveira. Esse belo carro, né, da BMW, um dos mais bonitos dessa temporada. Outro carro belo é esse da Williams aí. Meu carro de Felipe Ferreira foi pro box. Começou bem a corrida, né? Liderou o início. E aí depois que o safety car saiu da pista, ele acabou tendo problemas, né? Escapou sozinho, rodou, bateu. E aí perdeu várias posições. Quem foi beneficiado com tudo isso foi o Rafael Davidovski, o russo. Agora você vai ver aí o carro de Roberto Senna, que faz a ultrapassagem sobre Paulo Taveira. Roberto Senna assume a terceira posição do Grande Prêmio de Londrina. O Patrick vai tentar, aliás, o Paulo Taveira vai tentar pressionar, mas acaba ficando ali na quarta posição. E a volta mais rápida de Roberto Senna, 51.5. Exatamente por isso ele se aproximou tão rápido aí, né, do Paulo Taveira e conseguiu fazer a ultrapassagem. Você vai acompanhando o Grande Prêmio de Londrina. Podemos dizer de Fórmula 1, porque são os belos carros da Fórmula 1 da temporada de 2008. E o Bruno César faz a ultrapassagem sobre o Felipe Schiarelli. Felipe Schiarelli. Nome diferente aí desse piloto da Fórmula 1 da Liga BRB. E o Roberto Senna que começa, né, já a chegar ali e teve a rodada. Paulo Taveira roda e vai lá fora. Vamos ver o replay, né? Porque ele pisou na grama, né? E aí quando você pisa na grama, meu amigo, não tem jeito. O carro vai mesmo.
tentou dar uma de Relâmpago McQueen, mas não conseguiu, acabou rodando Paulo Taveira. Enquanto isso, a pressão de Roberto Senna, que faz a ultrapassagem. Bela ultrapassagem de Roberto Senna sobre o russo Rafael Davidovski, que estava na segunda posição. Ele perdeu a posição para o Kaynan Senna, né? O Kaynan lidera a corrida agora, e o Rafael Davidovski perdeu a posição agora para o Roberto Senna, que vem muito rápido. Ele já vem com o Kaynan Senna na mira. Apesar do sobrenome, não são irmãos, né? O Roberto Senna e o Kaynan Senna. O Kaynan é irmão do Patrick Senna. Nós temos aí uma boa parte de pilotos da BRV com o sobrenome Senna, e todos escritos do mesmo jeito, né? Com apenas um S. Uma curiosidade aí para você que acompanha essa corrida retrô. Esse aquecimento, né? Porque a gente tá próximo aí do retorno da Liga BRV, né? A BRV que vem negociando aí uma mudança de plataforma e provavelmente vai passar aí pro R-Factor 2. E você acompanha a pressão de Roberto Senna sobre Kaynan Senna. Eles entram na reta, uma reta curva. E o Roberto vai para cima do Kaynan. A briga pela liderança. O Kaynan vai tentar defender. Faz a primeira curva. O Roberto vem no encalço. Eles dois vão entrar ali na pequena reta. E o Kaynan vai tentar manter a posição. Aí você vê na sua tela o carro de Felipe Charelli. Enquanto isso, o Valmir Batista está no box. E o Felipe Ferreira, que estava na liderança da corrida, que largou na pole position, que fez uma boa largada até, né? Mas não conseguiu se manter na liderança, acabou rodando. O Daniel assumiu a liderança e logo depois o Kaynan passou. O russo é o terceiro e você vê aí a briga pela quarta posição agora. Aliás, a briga teve uma escapada ali do carro da Williams. O nosso cameraman não está muito equilibrado e aí você vê uma ultrapassagem. Faz a ultrapassagem o carro da Williams. Balançam muito esses carros, né? Pisam na grama ali na zebra e realmente ali os caras não querem saber, né? Eles atacam mesmo e também, né? No carro assim, né? No jogo, né? De Fórmula 1 assim, você pode atacar porque não há tantos danos, mas na Fórmula 1 verdadeira a coisa não é bem assim, né? Já vimos muitos exemplos de pilotos que atacaram a zebra e acabaram se prejudicando, né? Tanto rodando quanto, sei lá, quebrando roda, né? Furando pneu e outras mais. Você segue acompanhando aí o Grande Prêmio de Londrina no circuito curto desse circuito, né? Esse circuito curto de Londrina que foi o início ali da Copa Outono 2019. E a pressão agora de Rafael Davidovski sobre o Valmir Batista. O russo já fez uma parada, né? E faz a ultrapassagem. Na escapada do Valmir ele faz uma ultrapassagem. E o Roberto Senna, na verdade, está ali atrás dele Paulo Taveira. E o Valmir está tomando volta, na verdade, né? Pois é, amigos. E aí o carro de Patrick Senna encostou, foi embora o motor, né? Visivelmente o carro explodiu o motor. Aí não tem jeito, amigo, sem motor não anda. Fim de prova para Patrick Senna. Enquanto isso, o Roberto Senna vai pro box. Vamos ficar atento a essa parada, né? Porque ele tá na quarta posição e tá brigando diretamente com o Kaynan pela liderança da corrida. Parada rápida, 10.1, lá vai ele para a pista.
Agora vamos ficar de olho no Kainan Senna e no Rafael Davidovski e no Paulo Taveira. Os dois estão brigando ali pela segunda colocação, agora pela segunda colocação. Mas vamos ficar de olho nessa briga porque ela interessa diretamente ao Roberto Senna. O Taveira tenta chegar, o Dantas... Aliás, o Rafael Davidovski vai tentando se manter ali na segunda colocação. Você olha que eles passam aqui e lá do outro lado passa o Roberto Senna, né? Vamos acompanhar a diferença desses pilotos. Ó, a volta 17, né? O Kainan fez a volta mais rápida, 52.0, o russo 52.5, o Taveira 52.4 e o Roberto 54.0. O Roberto estava voltando, né, da pista, né, do box, né? Então ele fez um pouquinho mais lento justamente por isso. Vamos ficar de olho nessa briga entre o russo e o Taveira. Nenhum dos dois foi pro box ainda. Vamos ver que horas que eles vão parar, porque pode ser determinante para aí alterar o resultado da corrida. Enquanto isso, você vai vendo o carro de Valmir Batista, que está lá nas últimas posições, e o Felipe Chiarelli escapou e agora ele vai ser atacado pelo Felipe Ferreira, o seu xará. O que tem de xará também na Fórmula 1 e na Liga BRV não é brincadeira não, né? Nós temos 3 pilotos com o sobrenome Senna e temos 2 Filipes na pista. Então aí quebra mesmo o narrador. Aí você vai ver o carro de Felipe Ferreira, esse belo carro da Ferrari, né? Lindo carro, na minha opinião, um dos mais bonitos da história. Não só da Ferrari, mas da Fórmula 1. A pressão de Felipe, o Felipe Ferreira pressiona o Felipe Chiarelli. Vamos acompanhar aí na reta. Eles vão entrar na reta dos boxes. Deu uma escapada ali. Os 2 pilotos escaparam, né? E aí você vai vendo, o Felipe bota de lado, faz a ultrapassagem sobre o Chiarelli. Ultrapassa o Felipe Ferreira, assume ali a 6ª posição do Grande Prêmio de Londrina. E aí o líder, Kainan Senna, agora Paulo Taveira. A FOM, que detém os direitos de transmissão aí da Fórmula 1, ela tem mostrado aí os carros, né? Tem feito bastante... Opa! Tivemos ali uma rodada do Paulo Taveira na saída ali, ele entra no box, né? Acabou rodando, perdeu tempo e isso pode beneficiar o russo, que estava na briga com o Paulo Taveira. Não só o russo, como também o Roberto Senna, que nós já vimos ali que passou. Então perde muito tempo o Paulo Taveira nessa batida. E o Felipe Ferreira vai pro box também. Vamos acompanhar essa parada do Paulo Taveira e do Felipe Ferreira. Você vê que o Roberto já passou, já foi. Assume a 3ª posição. Com a rodada do Taveira ficou mais difícil conseguir voltar à frente. E aí você vai vendo o carro de Kainan Senna, o líder. Uma corrida bastante movimentada, né? No começo ela começou daquele jeito, né? Mas agora deu uma acalmada um pouco. Mesmo assim os pilotos estão bastante famintos nessa corrida aí, viu? Os caras estão atacando a zebra e estão rodando assim de uma forma bem diferente, né? Aí você vai vendo o carro do Kainan Senna, que mais uma vez prefere prosseguir e não entrar no box. Passou o Kainan. Passou o Kainan Senna. Ele tem uma vantagem muito grande sobre seus adversários, né? O Roberto nesse momento é o 2º colocado, mas a diferença é muito grande. Você vai ver aí agora aparece o Roberto, que acaba de ser ultrapassado. Russo faz a ultrapassagem. Ih, rapaz! Bateu! O Valmir Batista. O Valmir tava tomando volta do russo, né? E aí
o russo estava na segunda posição e o Roberto Senna em terceiro. Bom, a diferença do Kainan agora pro russo, os dois são da mesma equipe, né? E a diferença... Tem uma seta ali embaixo. A diferença do Kainan é muito grande, né? Eu acho que ele pode parar e pensar em voltar à frente, né? Ainda do russo. Aí, ó. A diferença agora o russo passa e é de 25,7. É uma diferença que o Kainan pode parar já, fazer a troca e voltar à frente ainda do russo. Você vai na onboard de Kainan Senna, tá em vias de fazer a sua parada. Vamos ficar de olho. Mais uma volta ele passa e não faz o seu pit stop Kainan Senna. Vamos acompanhar um pouquinho, vamos curtir um pouquinho a onboard do Kainan. A entrada do box é aqui, na verdade, né? Então ele não... Ele já não... Ele realmente não optou por parar, né? É que na verdade, né, são as duas... São dois trechos dessa pista que tem marcação, né, de largada, né? Então... O segundo trecho acaba sendo ali o trecho de pitstops, de box, né? É muito veloz essa pista, né, também, né? Os caras... É quase o tempo todo pé embaixo. Tá vendo aí Roberto Senna, agora Paulo Taveira. Felipe Schiarelli sendo atacado por Felipe Ferreira. A briga segue, os dois entram na primeira reta, né? Que não é a reta de box. E aí eles passam. Tá vendo aí o carro de Kainan Senna? Esperar o nosso glorioso cameraman acalmar. Agora você vai vendo o carro de Felipe Schiarelli. A pressão começa a aumentar. O Felipe Ferreira vai pressionando, ele pisa na grama e agora vai ser ultrapassado. Duas vezes ele pisou na grama, escapou e agora foi. Foi pro box, né? Ele optou por ir pro box, mesmo assim acabou perdendo tempo porque pisou na grama o Felipe Schiarelli. E o Kainan veio também, né? O Felipe tá ali. Opa! Deu um toque ali o Kainan, né? Bateu no Felipe Schiarelli, mesmo que esteja tomando volta, o piloto da Renault não pode, né? Precisa ter um pouquinho mais de calma aí o Kainan Senna. O Felipe Schiarelli vai saindo e vamos ver quem vai sair à frente. Os dois saem lado a lado. E agora? É o líder contra o Felipe, que é o penúltimo e tá tomando volta. Ele voltou à frente. Voltou à frente, saiu do chão e tá acelerando. Agora ele deixa ali o Kainan passar. Vai tomar a volta. Tá tomando volta, mas conseguiu ali agora dar a posição. Você vê que o Kainan voltou à frente do Rafael Davidovski, o russo, né? E o russo está sendo atacado pelo Roberto Senna. Mas a câmera da FOM, né? A gente lembra que a FOM realmente é detentora dos direitos. Está aí mostrando o Kainan Senna, que é o líder. E agora sim mostra a grande briga que a gente quer ver, que é Rafael Davidovski contra o Roberto Senna. Vamos acompanhar. O russo tenta proteger a posição, a briga pela segunda colocação. Enquanto isso, o Kainan, se mantiver o ritmo, pode disparar ali na liderança com essa briga. Essa briga pode acabar beneficiando o Kainan Senna, que é o maior campeão da Liga BRV e que já inicia aí a temporada provavelmente com vitória, caso ele consiga aí confirmar esse triunfo. Veio o carro de Rafael Davidovski. É um board dele. Ele ultrapassou agora o retardatário.
E o Tiarelli encostou o carro. Ele deu espaço, né, também pro nosso glorioso Roberto Senna ali fazer a ultrapassagem. Aí o russo vai abandonar com problemas de motor. Enquanto isso, você viu ali atrás o Valmir Batista, que realmente está acelerando bem ali o seu carro, porque ele saiu da pista, ele saltou o carro dele e o carro dele foi parar na grama. E o russo abandona, né? Fim de prova para Rafael Davidovski, que vinha bem, vinha na segunda colocação, mas acabou tendo problemas de motor. Agora você vai vendo apenas Kainan Senna, o único carro da Honda na pista. Vai liderando com folga. Na segunda colocação, Roberto Senna. Paulo Taveira na terceira colocação. Você vai acompanhando. A Liga BRV, ela tá próxima de retornar, né? Você vê a classificação agora na tela. O Felipe Ferreira na quarta posição, né? O Bruno César na quinta. E o Felipe Tiarelli, que já tomou volta, na sétima colocação. O Davidovski vai cair para oitavo. E o Valmir Batista, quando sair do box, vai assumir a sétima colocação. O Tiarelli vai para sexta. Então você vai vendo o Kainan Senna na pista. E a gente dizia, né, que Kainan Senna vence o grande prêmio da BRV, grande prêmio de Londrina. Vitória de Kainan Senna. Vence o grande prêmio de Londrina, Kainan Senna. Venceu bem, Kainan. Você vê aí que ele faz seu zerinho, comemora. Mais uma vitória na Liga BRV. Kainan Senna. Show de bola. Na segunda colocação, Roberto Senna. E na terceira colocação, fechando o pódio, Valmir Batista. Aliás, na terceira colocação, Paulo Taveira. O Valmir tá lá atrás. E ele vai ficar lá atrás, né? Porque o russo conseguiu se manter ali à frente, né? Por conta dessa confusão aí, né? A corrida acabou, né? E aí o abandono do russo foi bem no finalzinho mesmo. Então não deu tempo do Paulo Taveira descontar. Aliás, não deu tempo do Valmir Batista descontar as voltas que ele tomou. Fim de corrida. A gente conclui dizendo que a Liga BRV está em vias de retornar. A gente acompanha e deve voltar aí em uma nova plataforma, que é o R-Factor 2. Vitória de Kainan Senna, segunda posição de Kainan Senna e na terceira colocação, Paulo Taveira. Um abraço a todos vocês que acompanharam Liga BRV e você, tudo a ver.